Oi, gente, eu sou a Andressa Segala, sou artista aqui de Sarandi, Paraná. Eu trabalho nas áreas das artes cênicas, mas eu me considero uma multiartista, porque além de trabalhar nas artes cênicas, eu também trabalho no audiovisual e na dança. Então, por isso eu me considero uma multiartista de multimídias, porque eu considero que hoje em dia o artista tem que ser um artista multimídia de multiplataformas e conhecer essas novas tecnologias para eles não ficarem ultrapassados, porque a sociedade está evoluindo cada dia mais rápido, cada dia mais fervorosa, e para o artista continuar fazendo arte ele tem que se evoluir junto com a sociedade, senão ele vai ficar para trás, assim como já aconteceu com várias profissões. Se as pessoas não saber se atualizar, por essas profissões, por não saberem se atualizar e viver em um novo mundo, elas se acabaram. Então a arte, ela sempre se atualiza e busca estar atualizada junto com a sociedade, justamente por isso, para ela não se perder e para ela ser sempre constante, ajudando a sociedade, apoiando a sociedade, estando ali junto com a sociedade. Então, eu me considero uma artista multiartista, de multimídias e multiplataforma por isso. Bom, a minha história com a arte começou há 15 anos atrás, então eu sou artista já faz 15 anos. O meu primeiro contato com a arte foi com um balé clássico. Eu tinha apenas 5 anos de idade quando eu fui matriculada no balé clássico, com a desculpa de que eu precisava gastar energia. Eu, uma criança de 5 anos, já era muito à frente do meu tempo em relação a outras crianças. Eu sempre estava à frente das brincadeiras, eu sempre coordenava as brincadeiras, eu era muito criativa, gostava muito de estar com as pessoas. Então, todo mundo sentiu a necessidade que eu precisava estar em algum lugar que eu gastasse a energia. Então, eu fui matriculada no balé clássico quando eu tinha apenas 5 anos de idade, com a desculpa para gastar energia, e foi realmente, ela gastou a minha energia até os 13 anos de idade. Foi quando eu tinha 13 anos de idade, eu acho que minha energia aumentou e eu senti que o balé já não era o suficiente para me suprir, para suprir aquela vontade que eu tinha de fazer as coisas, aquela vontade de estar à frente, de fazer, de estar apresentando, de estar em contato com o público. Eu senti que o balé já não era suficiente. Foi quando em 2013 eu procurei outro tipo de dança para eu começar, não parando o balé, mas sim com um complemento. Então em 2013 eu comecei o street dance na APMI aqui de Sarandi com o Marcelo Street, que foi um dos primeiros professores de dança aqui de Sarandi. E eu fazia balé com a Franciele Albertini, que foi a primeira academia de dança daqui de Sarandi. Então eu tive aula com pessoas muito importantes para a história de Sarandi, pois foi as pessoas que começaram a trazer esse tipo de arte para minha cidade. Então em 2013 eu estava fazendo o balé clássico na Franciele Albertini e o street dance na APMI com o Marcelo Street. Mas o Marcelo Street, ele era contratado da prefeitura e em 2013 mesmo o contrato dele venceu e ele teve que parar de dar aula pra gente nessa APMI, onde eu voltei a trabalhar só com teatro. Mas eu já tinha me apaixonado pelo street dance, eu estava determinada que se eu não achasse na minha cidade, eu iria para outras cidades para fazer o street dance, porque eu sentia que eu precisava daquilo e como eu sentia que só o balé não estava me suprindo, então eu fui atrás de mais. Então, em 2014, eu encontrei o Ateliê das Artes e lá tinha street dance, então eu resolvi continuar da onde eu tinha parado e comecei a fazer street dance com o Alisson Rocha no Ateliê das Artes, coordenado pela Thalita Pires. Então, em 2014, eu estava fazendo a street dance e o balé. 2 meses depois que eu comecei o street dance no Ateliê das Artes, a Thalita Pires me convidou para fazer parte do teatro, pois o teatro estava precisando de meninas e ela achou que eu tinha o perfil para fazer teatro. Então foi aí que eu encontrei a minha terceira paixão,
que foi o teatro, e comecei a fazer também. Então, em 2014, eu estava fazendo teatro, fazendo street dance e fazendo balé. Então, o balé, eu me formei em 2015, foram 9 anos de balé, com 8 apresentações, pois em um ano do balé, perto da apresentação, eu fiquei doente e o que me impossibilitou de apresentar. Então, foram 9 anos, que é o necessário para se formar em balé, só que foram 8 apresentações. As apresentações do balé foram o Quebra-Nozes, o Mágico de Oz, que eu fui a Papoulas, a Bela e a Fera, que eu fui a Rosas, a Cinderela, que eu fui a Drizella, a Boneca Copélia, que eu fui as Amigas da Copélia, Um Sonho para a Vida, Esto Brasil, que eu fui o Índio, e a minha formatura final, que eu apresentei a Fada Lilás, de um balé de repertório. Então, essas apresentações, elas aconteciam anualmente como forma de conclusão de curso. Então, foram 9 anos de teatro, mas 8 anos de apresentação, que um ano eu fiz as aulas, mas acabei não apresentando. Em 2015, que foi o meu último ano de balé, eu já estava fazendo o teatro e o street dance. Eu fiz 3 apresentações nesse ano e me revezei em 3 ensaios. Então, eu fazia o balé de manhã e às vezes à noite, fazia o teatro à noite, dias de terça e quinta, e o balé de segunda e quarta, e às vezes de manhã também, e aos sábados eu fazia o street dance. Então, eu ensaiava os 3 juntos na mesma semana, e no final do ano de 2015 eu apresentei a minha formatura, apresentei Cinderela pro street dance, onde eu fui a Cinderela, e apresentei o teatro na pista pro teatro. Então, essa peça do teatro na pista foi onde que me conquistou totalmente, porque essa peça ela era várias esquetes de músicas. Então, nós escolhemos algumas músicas e dessas músicas nós encenamos as histórias dessas músicas. E no final a gente dançava essas músicas. Então, para mim foi paixão à primeira vista, porque o teatro foi ali onde me encaixou nas 2 áreas da minha vida e eu falei, é aqui que eu posso fazer o que eu amo. Então, no ano de 2015, eu estava com essas 3 apresentações, fiz as 3 apresentações e me formei no balé. Me formando no balé, eu não parei de fazer o street dance e o teatro, porque eu precisava daquilo. Então, eu fiz o street dance de 2013 com o Marcelo Street até 2017 no Ateliê das Artes. Em 2015 também eu fui convidada para participar da companhia Cia Deus Zebra do Ateliê das Artes. Eles tinham uma companhia com os atores veteranos do ateliê, onde eu fui chamada para participar, mas a companhia já estava se findando, então eu acabei não fazendo nenhuma apresentação com eles, mas eu trabalhei de forma ajudando a criar personagens, a decorar texto, ajudando o pessoal que já estava ali na companhia por eu ser nova. De 2017 a 2019, eu também fui convidada pela Tata Pires, que era a professora de teatro, a participar do projeto da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá, onde nós fazíamos peças educacionais para as crianças de Maringá nas escolas, ensinando sobre o trânsito, sobre as regras dos trânsitos, para as crianças terem essa consciência. Então, de 2017 a 2019, eu fui a Magrela na peça Teatro no Trânsito, onde eu passava sobre os direitos e as leis da bicicleta no trânsito para crianças. Então, a gente ensinava de uma forma teatral para as crianças como era o trânsito da cidade. Então, eu fiz de 2017 a 2019 essa peça do Teatro no Trânsito. De 2014 a 2020, eu fui atriz no Ateliê das Artes, fazendo esses projetos da escola, das apresentações que tinham no teatro também.
Eu fiz inúmeras apresentações para o curso de teatro, que eu acabei me formando também. As apresentações foram A Cartomante, que eu interpretei a Lúcia, Se Eu Fosse Você, que eram 2 irmãos que trocavam de corpo, e eu era a Giovana, a irmã que trocava de corpo. Eu fiz A Mulher Sem Pecado, onde eu fui a consciência do Olegário. Eu fiz A Viúva Porém Honesta, onde eu era a viúva da peça. Eu fiz o Teatro na Pista, que foi aquele primeiro que eu fiz no teatro. Eu fiz a apresentação Foguete como Pilar. Fora isso, fazendo o trabalho da Secretaria de Mobilidade Urbana também, fazendo os ensaios dessas apresentações, fazendo o street dance. De 2015 a 2020 também, junto com o teatro e street dance, eu decidi abrir o meu canal no YouTube, onde eu trato de assuntos cotidianos, de cabelo, de maquiagem. Eu faço esse trabalho lá no YouTube porque eu senti também a necessidade que eu precisava de mais. Então eu criei também esse canal no YouTube para eu continuar fazendo por mim mesma. Nessa época também de 2017 para frente foi quando eu entrei no ensino médio, e é onde os professores descobriram que eu era uma dançarina, que eu era uma bailarina, dançarina, e que eu fazia teatro, e foi aí que eles começaram a aproveitar dos meus dons, onde todo o trabalho de artes, eu que coordenava as peças, eu que coordenava as apresentações, todo o trabalho de educação física era eu que criava as coreografias para serem apresentadas. Então, fora das apresentações do teatro e do street dance, eu ainda fazia apresentações no colégio. Foi que também em 2017, eu e o Rodrigo Jimenez fizemos uma performance no intervalo da escola sobre LGBTfobia. Nós fizemos a performance chamada LGBTfobia Mata, no intervalo da escola, porque a gente sentia que essa escola tinha necessidade de ter esse conhecimento. Então nós fizemos essa performance para a escola. Em meio a todas as performances e apresentações e aulas, eu ainda fiz workshops de jazz, dança de salão e dança no ventre. Eu fiz esses 3 workshops de 2015 a 2017, que foi essa época que eu estava bem mais ativa na arte. E de 2018 a 2022 agora, eu também trabalho como influenciadora digital no Instagram. Então eu faço trabalhos para as marcas, gravo comercial, gravo publis para as marcas. Então eu tô lá ativa no Instagram também. E no final de 2020, eu e o Rodrigo Jimenez, que estávamos juntos ali no teatro, na época de aula de teatro, nós decidimos criar a companhia de teatro para a gente continuar fazendo as coisas que a gente gostava, que era atuar, que era dançar. Então nós criamos a Cia Emaranhado no final de 2020, mas 2020, com o meio da pandemia, impossibilitou um pouco a gente das realizações das coisas. Então em 2021 que a companhia nasceu mesmo com os projetos e realizações, mesmo com a pandemia impossibilitando muito a realização de vários projetos nossos, nós conseguimos fazer as apresentações de peças para escolas, onde o Colégio Marista aqui da região convidou a Companhia Emaranhado para fazer uma peça para os professores do ensino fundamental e do ensino médio, falando sobre a dificuldade e a sobrecarga deles na pandemia. Então nós criamos a peça Degradê Sobrecarga para os professores do ensino fundamental e do ensino médio do Marista, e nós fizemos essas apresentações. Criamos também a peça Brincar é Aprender para os professores do Marista também. Mas essas 2 peças nós temos muita vontade de apresentar para outras escolas também, porque a gente acredita que os professores das outras escolas também passam por essa sobrecarga, passam por essa dificuldade. Então, para 2022, nós temos o projeto de apresentar essas peças para outras escolas também, para outros professores. Em 2021 também a gente criou
no Instagram, por conta da pandemia, de ter impossibilitado a gente de criar mais, a gente criou o Jornal Almanac no Instagram e fizemos a amostra da live performática no Instagram também. E criamos mais 3 projetos, mas que eles não conseguiram sair do papel por conta da pandemia. Então esses 3 projetos ficaram para o ano de 2022, onde nós esperamos fazer esses projetos e realizar os planos deles nesse ano, porque o ano passado a pandemia impossibilitou a gente de fazer isso. Nisso tudo, a pandemia impossibilitou muito os nossos projetos, porque a gente não sabia como fazer, a gente não sabia como agir. Ninguém sabia como agir, como continuar. Então, um dos maiores problemas que nós encontramos na criação da companhia foi a pandemia, porque nós tínhamos criatividade, nós tínhamos vontade de fazer e mesmo assim a pandemia nos impossibilitava. Então, a pandemia deu uma travada, ela deixou a gente com problemas tanto no financeiro, tanto no psicológico, porque, como eu tinha dito, eu sempre fui uma pessoa que eu precisava estar à frente, que eu precisava fazer, que eu precisava estar ali fazendo, e a pandemia me impossibilitou de estar fazendo, onde encarretou problemas psicológicos por conta disso e problemas financeiros também. E a pandemia impossibilitou muito a gente como artista, mas acreditamos que agora em 2022 a gente possa fazer a realização desses projetos que estão parados no papel. No meio de tudo isso, a minha inspiração para continuar é a Tata Werneck, porque eu acredito que a arte está aqui para isso, que a arte está para ser feita de uma forma leve, de uma forma engraçada e de uma forma que ajude a sociedade. Então, eu não faço arte à toa, eu não faço arte somente por mim, eu faço arte porque eu sei que eu preciso e que as pessoas precisam também. Então, eu me inspiro muito na Tata Werneck por conta disso, porque eu sinto que ela é uma pessoa que pensa como eu, que ela faz arte porque ela ama a arte, mas ela faz a arte porque ela ama o que a arte pode proporcionar para as pessoas também. Então, ela é uma inspiração para mim. O Rodrigo Jimenez também é uma grande inspiração para mim, o meu companheiro da companhia. A Tata Pires, que foi a pessoa que me levou para o teatro ali, fez eu conhecer essa arte na minha vida, é uma grande inspiração para mim também. E são essas pessoas que me motivam a fazer mais e a estar ativa. Então eu espero que agora em 2022 eu possa voltar a apresentar, tirar os meus projetos do papel, que é o Almanac, o Coquetel Molotovs, é a nossa apresentação, nossa peça de esquetes, que nós temos vontade de fazer, talvez o nosso curta, que a gente tem muita vontade de fazer, e que 2022 agora traga essas possibilidades para a gente fazer esses projetos. Eu acredito que é isso, essa é a minha vivência com a arte, esses 15 anos de arte, aí se passados de teatro, balé, street dance, onde fiz inúmeras apresentações e nunca saí da arte, porque eu acho que se eu saísse da arte eu não sobreviveria, porque a arte é é o ar que eu respiro, é o sangue das minhas correntes, é o sangue do meu corpo, é o que me faz estar aqui falando. Então essa é a minha vivência, esse é o meu memorial. Espero que tenham gostado.